toda noite. Eu imagino, meu irmão, que esse homem, de alguma maneira, sabia que o rei, o Deus de Daniel, poderia fazer algo impossível, que para o rei, que era a autoridade máxima naquela época, não podia mais nada fazer. Ele cria que Deus, ele podia mover as águas. Agora, sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? Porque em nenhum momento a Bíblia diz que Daniel murmurou. Daniel, você vai ter que entrar na cova, porque você desobedeceu a lei, a ordem do rei. Você vai ter que entrar na cova. Daniel entrou quieto. Olhe para o seu irmão e fale assim: irmão, entre na cova. Calado. Pastor, mas tem misericórdia, eu vou ter que entrar, meu irmão. Quer passar a fronteira da lealdade? Você vai ter que entrar e passar na cova. Aleluia. Já viu crente, irmão, que é assim com Jeová, que nunca passou um estreito terrível na terra? Você já viu alguém que é íntimo do Todo-Poderoso, que não fala dele de ouvir falar, mas fala dele de andar com ele? Glória a Deus! Não ter passado por algo que provou muitas vezes a sua fé e a sua lealdade diante da presença de Deus? Daniel passeia lá, diz mais uma vez, só para o crente ficar avivado: calado, irmão. Calado quer dizer que ele não murmurou. Tem irmão que quando está à beira da cova dos leões, quando Deus fala: agora eu vou provar esse crente para ver se ele está preparado para passar a fronteira da lealdade, ele corre, liga para o irmão: está vendo o que Deus está fazendo comigo? Não estou entendendo nada. Oh, irmão, Deus não me ama mais. Eu acho que Deus esqueceu de mim. Passa calma. Passa de Deus. Ninguém vai te ajudar. Daniel não podia chamar ninguém, era ele Deus. Diga para o seu irmão: é você e Deus, não vai. Aleluia. De repente, amanhece. O rei Dário se coloca de pé e vai em disparada, meu irmão, a cova do leão. Mas ele vai na convicção que o Deus de Daniel tinha feito um grande milagre. Quando ele chega lá, quem é